E a Mitre é a próxima fábrica de dividendos, está pagando 7% em dividendos intermediários. O que quer dizer isso? Que pode ter ainda mais dividendos além desses 7%. E o Léo aqui trouxe tudo que você precisa saber para tomar a sua decisão. Na realidade, tudo não, mas uma parte relevante aí. E antes de começar, obviamente, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos começar de uma vez por todas. Leozeira, conta pra gente aí, o que tá acontecendo com o Mitre, vale a pena ou não vale a pena? Bom, pessoal, a gente viu aí as ações da Mitre caindo bem depois da divulgação dos resultados. Então, a gente estava com... Aqui está o resultado aí da ação dos últimos 5 dias. O papel chegou a bater os 7,40, mais ou menos. E depois, no dia do resultado, a ação deu uma mergulhada. Até abriu com uma pequena alta e depois fechou com uma queda forte. A gente tem também que entender que no ano a Mitre vinha tendo uma performance muito positiva. O setor de construção civil como um todo vinha performando bem, com uma expectativa de queda de juros. Então, esse é um setor muito ligado a de juros e que muitas gestoras buscam quando eles querem se expor a uma tese de queda de juros. Tá? Então, aqui para vocês verem, a Exetec, Cirela, Mitre, Moura do B, algumas teses do setor de construção e a performance delas ao longo desse ano. Moro do B, 115, Mitre, mesmo depois da queda, ainda está subindo mais de 100% no ano, Cirela 100%, Exetec 81%. Então, assim, a gente sabe que esse é um setor que vinha performando bem. Olhando um pouco dos múltiplos, né, a Mitre hoje é uma das ações aí com preço-valor patrimonial um dos mais baixos do segmento. Então, Exetec e Cirela geralmente são as empresas mais premium, negociando ali acima de uma vez o valor patrimonial. Mitre a 0,69 e Iven hoje a 0,56, porém a Iven tem ali algumas questões que eu também não vou entrar muito no detalhe, tá? Mas enfim, é uma empresa hoje negociando ali a 0,7 do valor patrimonial. A gente sabe que acaba sendo atrativo olhar empresas, a não ser que a empresa tenha um grande problema, a gente dá sempre uma olhada ali quando a gente vê uma empresa desse setor, que são ativos reais, que colocam dentro dos seus ativos, né, dentro do seu ativo, os valores a custo, ou seja, muito provavelmente o valor que a gente vê aqui, ele é bem, assim, ele ainda tem um desconto ainda maior quando a gente considera o valor justo do que a Mitre tem dentro do seu balanço. Bom, falando sobre então o resultado, o que bateu tanto, a gente, à primeira vista, parece que o resultado não foi ruim. Né? Então, isso aqui são os destaques que eles trazem. Margem líquida atingiu 31%, que é um absurdo de margem líquida, crescimento de 28 pontos percentuais. Poxa, o que será que aconteceu? O ROI 9,2%. E aqui a empresa faz a maior distribuição de dividendos da história, um dividend yield de mais de 7% no trimestre. Então, eles anunciaram ali um dividendo gordo, mas que também acho que aqui, o que me pegou é que esse dividendo ele veio de alguns resultados, vamos dizer assim, não recorrentes. Então, aqui, olhando para a receita líquida da empresa, tá? A empresa teve uma receita líquida de 180 milhões, em linha com o que ela vinha entregando nos últimos trimestres, então até aí nenhuma novidade. Mas, pessoal, o que pegou aqui é essa margem bruta. Então, notem que a margem bruta dela no primeiro trimestre tinha sido de 30% e de repente veio para 24%. Tá bom, mas como é que pode a margem bruta ter caído e a empresa ter reportado um lucro líquido tão mais forte? Bom, então assim, olhando aqui para a margem bruta ajustada de incorporação nesse trimestre, é 23,7%, vindo abaixo, tá, do primeiro trimestre que tinha sido de 29% e bem abaixo também do que tinha sido no segundo trimestre do ano passado. Mas, pessoal, quando a gente vai ver o lucro líquido, a gente já começa a ver ali um lucro líquido ex-TRS. E aí, até para deixar um pouco claro o que é isso, TRS foi uma operação, Total Return Swap, é uma operação financeira que a Mitre fez em que ela é como se tivesse feito uma compra de ações no mercado futuro, vamos dizer assim. Então, se a ação deles, como eles achavam que a ação deles estava muito barata, eles entraram nessa operação e era basicamente assim: se a minha ação estiver acima de tantos reais, ele ganha, ele reconhece um resultado financeiro positivo. Tá? E o que aconteceu? Eles fizeram essa operação. No começo do ano estavam sofrendo com essa operação e, de repente, obviamente, a gente viu as ações subindo e indo super bem. A hora que as ações começaram a ir super bem, ela começou a reportar um resultado positivo desse swap. Então, notem aqui que do lucro líquido ex
esse swap, a gente tem ali uma distância de uns 17 milhões de reais. Então, um pedaço relevante aí do resultado da empresa veio de uma operação que não é do business, da operação da empresa como um todo, tá? Ainda assim, a gente olha aqui, né? Olha, poxa, mas tem aqui um EBITDA de 45 milhões, um EBITDA com uma margem EBITDA de 25%, ainda assim é alto. É que a gente também teve um outro evento, e para mim eu acho que eles deveriam ter colocado isso como não recorrente. Eles falam que não entendem como não sendo recorrente, tá? Que foi a venda de um projeto. Então eles venderam 35% do projeto Michigan, tá? É um projeto grande, um VGV de 770 milhões de reais, com uma margem muito boa, olha, a margem superior a 40 pontos percentuais. Então lembra, nesse trimestre a Mitre reportou uma margem bruta ali de 24, quer dizer, o Mitre Michigan é um projeto grande com uma margem muito boa e eles venderam então um pedaço desse projeto. Essa venda gerou um ganho com investimentos que foi bem relevante no trimestre. Então você vai ver aqui que eles vão colocar entre outras despesas e receitas operacionais, tá? Um pedaço relevante dessa operação. Então, o que impactou muito o EBITDA da empresa foi também, positivamente, essa operação do Michigan. Na minha visão, se a gente não tivesse tido a operação do Michigan, o resultado da Mitre teria sido consideravelmente abaixo, tá? Ainda assim, eles falaram que esse segundo trimestre foi atípico em termos de margem bruta, que eles esperam uma recuperação, porém gradual. Então, provavelmente no segundo semestre a gente deve ver uma melhora da margem bruta, não devemos ter essa ajuda de uma venda de uma SPE, foi esse caso, mas uma recuperação da margem bruta dos outros projetos da Mitre, tá? Então, isso aí foi um pouquinho do resumo. Uma empresa que vai pagar um dividendo bem interessante, então quem olha um pouco mais de dividendo, isso aqui obviamente chama bastante atenção. Teve um trimestre ruim, mas uma empresa que, na minha visão, bastante descontado ainda, viu, Floriano? E nos próximos trimestres, qual a sua perspectiva? Olha, a minha perspectiva é assim, o Total Return Swap, né, que é essa operação que é a operação de swap deles, a gente deve ter ainda algum ganho, tá? Eu espero. A gente tem visto as ações ainda tendo um resultado positivo, tá? Mas, sem dúvida, a gente deve ter um resultado no terceiro trimestre mais próximo do primeiro trimestre do que do segundo. Então, se vocês forem notar, o primeiro trimestre da empresa foi de um lucro líquido ali de 18 milhões, bem diferente dos 55 que ela reportou nesse trimestre, tá? Então, minha visão é que no terceiro trimestre a gente deveria olhar mais próximo ali do que foi o primeiro trimestre. Entendi. Então, perfeito, pessoal. Então, se você ainda não conhece a Mitre, eu recomendo que você estude para tomar sua decisão de investimento. E se você quiser recomendação de investimento, clica no link aqui abaixo e conheça a Tese. Na Tese, o Léo aqui, desse lado, o Léo dá recomendações de investimento em carteiras estruturadas com estratégias eficientes para você ter retornos acima da média no mercado financeiro. Um abraço, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo!